Eu tenho vontade de dar aula de dentro de uma piscina, né, gente? Se eu tivesse uma aqui, estaria com o computador na borda, tomando meus bons drinks e dando essa aula. Mas não é o caso. Tem um quarto aqui bem quente, a propósito. Vamos lá. Vamos começar a nossa aula de hoje. Boa noite, né, para quem chegou aí por último. Nossa aula de hoje a gente vai ver uma aula, gente, de utilidade pública. Vocês vão entender que no mundo dos medicamentos há uma farsa que precisa ser desmascarada, é algo que nós profissionais da saúde precisamos ajudar a desmascarar, tem a ver com a medicação genérica e os medicamentos similares. Vocês vão ver que há uma cilada aí na qual muitos consumidores caem, especialmente os consumidores que acreditam que o genérico é um medicamento inferior e evitam a compra dele e dão preferência para a compra do medicamento de marca. No final dessa aula, eu espero que vocês sejam capazes de entender esse embuste aí e de não cair nele, de orientar os seus futuros pacientes e parentes e colegas. Vamos lá. Deixa eu só olhar aqui no WhatsApp se não tem nenhum aluno em pânico que não deu conta de entrar. Estão me chamando no privado. Deixa eu ver. Não. Por enquanto não. Então vamos lá. Hoje, gente, nós vamos falar um pouquinho sobre os remédios, sobre o conceito de medicamento e sobre fármaco. Eu espero que vocês, ao final, entendam que remédio, medicamento e fármaco, embora estejam relacionados, são conceitos bastante distintos. Eu não posso tratá-los como se fosse a mesma coisa. Vamos lá. O que são os remédios, gente? Remédios vem do verbo remediar. Remédio é qualquer alternativa terapêutica da qual eu lance mão para remediar um estado de desconforto. Nem necessariamente precisa ser de doença, mas pode ser qualquer tentativa minha de remediar uma doença, um desconforto, um transtorno que afete a minha saúde, ao meu bem-estar biopsicossocial. Então, o remédio é um conceito muito amplo. Ora, se eu estou com insônia e tomo um chazinho de camomila ou faço um chá de folhas de maracujá, e esse chá me ajuda a dormir, esse chá, gente, foi um remédio para minha insônia. Não tem problema nenhum dizer que ele foi um remédio para minha insônia, foi mesmo. Se eu trabalhei o dia todo, estou com bastante dor de cabeça, mas é uma dor de cabeça, uma cefaleia provocada por tensão nos ombros. Meus ombros estão muito tensos, muito doloridos. Nesse caso, eu chego em casa e peço uma massagem. Essa massagem, se ela de fato aliviar a tensão muscular no meu pescoço e a minha dor de cabeça passar, nesses casos eu posso tranquilamente dizer que a massagem que eu recebi foi um remédio para minha cefaleia. Assim como se eu estou com dor numa articulação e faço acupuntura e essa dor desaparece, nesses casos a acupuntura também foi um remédio para minha dor articular. E os medicamentos, gente? Eu posso considerá-los remédios? O que vocês acham? Sim, porque eles também traz alívio para dores e problemas. É, também não vai usar, eles também não são soluções terapêuticas para remediar problemas de saúde? São, né? A diferença deles para os demais é que o medicamento, gente, é um produto industrial, né? O medicamento é um produto que a gente vai chamar de produto, é um produto como qualquer outro produto produzido na indústria, né? Ele é produzido por uma indústria específica, a indústria farmacêutica. Então, ele é um produto tecnicamente elaborado, como são produtos industriais. É preciso que tenha um especialista técnico aqui para desenvolver esse produto, para gerar ele, para a gente poder ter acesso a ele no mercado. Então, o medicamento é um produto tecnicamente elaborado. Falar, professor, eu entendo
que qualquer produto da indústria, um alvejante, um sabão em pó, uma compota, um biscoito recheado, tudo isso é produto tecnicamente elaborado, cada um com um profissional diferente, mas são todos produtos tecnicamente elaborados, um desodorante, um shampoo. De fato, o que diferencia o medicamento? O que diferencia ele dos demais produtos industriais é que ele é um produto tecnicamente elaborado com uma finalidade diferente, uma finalidade específica, que torna ele um medicamento. Qual a finalidade, gente? Para que vocês tomam remédios? Opa, por que vocês tomam medicamentos? Enquanto vocês pensam em me responder, então olha a frase, vê se vocês concordam. Todo medicamento é remédio, mas nem todo remédio é medicamento. Concordam? O conceito de remédio é mais amplo, né? São várias estratégias que eu posso adotar para remediar situações em que a minha saúde está afetada, né? Em que meu bem-estar biopsicossocial está afetado de alguma forma. O medicamento, nesse sentido, até uma viagem pode ser um remédio, né? Dependendo de qual é a sua patologia. Uma caminhada com um amigo pode ser um remédio para uma crise de ansiedade, por exemplo. Então, mas o medicamento não. O medicamento é produto industrial, é produto tecnicamente elaborado por especialistas técnicos na elaboração desse produto, por farmacêuticos. Com qual finalidade? Para que vocês tomam remédio? Para tratar alguma doença. Para tratar, você está querendo dizer o que com isso? Com qual é o objetivo final desse tratar aí? O que você quer? Eliminar o que está incomodando, o que está me matando. O professor, seria um tratamento de cura? Cura, eu queria um verbo. Curar. Então, eu posso dizer que o medicamento é um produto tecnicamente elaborado com finalidade curativa. Vocês estão curativo no sentido de promover cura, né? Estão satisfeitos com esse conceito? Todo medicamento tem a condição de promover a cura da minha patologia? Seu pai aí, sua mãe hipertenso, que toma antihipertensivo. O antihipertensivo que ele toma, está curando a hipertensão dele? Está curado? Ele vai tomar um tempo e vai parar? Não. Ou ele vai tomar cronicamente? Aliviar também apenas? Cronicamente. Cronicamente. Então, nem sempre eu posso pensar em cura, porque nem todo medicamento cura, nem toda doença é curável, nem por medicamento, nem algumas, nem por coisa nenhuma, nem por cirurgia, nem por nenhum outro tipo de intervenção. No caso da hipertensão, da diabetes, que eu tomo cronicamente o medicamento, mas não consigo cura, o que eu tô buscando, gente, nesse caso? Não é cura, é o quê? Tratamento. Alguém com o áudio aberto, se puder fechar, por favor, só para não ficar o ruído na sala. Tratamento, professor? Oi? Tratamento? Tá, isso é um tratamento, mas é um tratamento que não consegue curar. O que eu estou fazendo? Para aliviar a dor, para... Quando eu estou aliviando a dor, você concorda que eu estou aliviando um sintoma? Então você poderia colocar aqui, professor, realmente, o medicamento é um produto tecnicamente elaborado com a finalidade de cura, quando der, né? Mas ele também pode servir apenas para aliviar os sintomas. Então eu tenho várias medicações tem medicações curativas? Tem, um antibiótico é curativo, um antibacteriano. Quando eu tomo, ele elimina as bactérias que estão provocando a infecção bacteriana e ao final do uso dele eu estou curado daquela infecção bacteriana. Mas nem sempre eu tenho, seria ótimo, né, que tivéssemos medicamentos com capacidade de curar qualquer doença, mas não temos. Alguns apenas aliviam os sintomas ou reduzem a sua intensidade, a velocidade com que eles progridem. Se eu recebo um diagnóstico de Alzheimer ou de Parkinson, não há uma medicação que pare a progressão da doença. Ela apenas alivia, torna a progressão menos intensa, menos rápida. E aí, no caso, eu tenho um maior tempo ali de vida sem estar tão debilitado, né, por essas demências senis, o Parkinson e o Alzheimer. Então, nesse caso, para a gente transpor para uma palavra, gente, a finalidade é paliativa. Quando eu não consigo curar, eu vou chamar a minha finalidade de
paliativa. Só isso? Ou o medicamento alivia sintoma, ou ele cura. Ou vocês conseguem pensar numa outra finalidade para ele? Alguém consegue? Bruce, eu coloquei assim, o medicamento tem o fármaco indicado para aliviar os sintomas da dor. Se ele for um analgésico, né? Que é uma dentre as muitas classes de medicamento. Quando o medicamento é indicado para alívio da dor, é porque ele é um analgésico. Ele pode ser também um antineoplásico, um antihipertensivo, um antidiabético, e ele não vai provocar alívio de dor, não, vai provocar outros efeitos farmacológicos. Só os analgésicos aliviam a dor. É uma, né, das classes farmacológicas. Uma mulher, gente, quando ela faz uso de anticoncepcional, concorda comigo que ela está usando um medicamento, um produto tecnicamente elaborado? Vocês acham que o anticoncepcional se encaixa como paliativo ou como curativo? Ela está tratando alguma doença ou ela está aliviando algum sintoma quando ela usa um anticoncepcional com a ideia de evitar uma gestação não desejada? Preventivo, então, no caso. Perfeito, é a palavra que eu queria. Preventiva. Então, medicamentos podem ser usados para prevenir ou doenças, ou no caso, um próprio evento indesejado, como no caso da gestação, podem, né? Vocês talvez tenham avós aí que usem todos os dias à noite sem AS infantil. Você chega na casa da avó de vocês, pega lá o AS infantil e fala, vó, ela já passou da idade de tomar AS infantil, isso aqui é para criança. Não está errado, não. Ela está usando o AS numa dosagem menor, infantil, de 100 miligramas, porque ela não está buscando o efeito anti-inflamatório. Ela está querendo apenas reduzir a coagulação do sangue. Ela está tomando ele para prevenir a formação de trombos, para que ela não venha a ter um AVC ou um infarto do miocárdio. Então, sim, muitos medicamentos são usados de forma preventiva. Outros como paliativos, apenas para aliviar sintomas. O melhor exemplo de medicamentos paliativos são os analgésicos, né? Eles aliviam a sensação de dor, mas na imensa maioria das vezes não fazem nada em relação à causa da dor. Então a doença continua, eles só estão aliviando, né? Se eu uso os derivados da cannabis sativa, né, canabidinol e tetrahidrocannabinol, os princípios ativos mais potentes da maconha, para aliviar a dor de um tumor, eu só estou aliviando a dor. Não estou fazendo absolutamente nada contra o tumor. A progressão dele continua como se nada estivesse acontecendo. Agora, quando eu ataco de fato a origem do meu mal, eu tenho finalidade curativa. E por fim, gente, vocês já devem ter feito ou acompanhado alguém fazendo uma endoscopia ou um exame de vistas, uma consulta ao oftalmologista. É comum que no oftalmologista eles coloquem um colírio, cotejam um colírio nos seus olhos com o objetivo de dilatar a sua pupila. Ou, lá na endoscopia, eles te dão uma medicação sedativa. Você não chega a ficar anestesiado, mas você fica ali adormecido, bastante grogue, para você conseguir fazer a cirurgia, porque é muito desagradável, né? A introdução da sonda ali para fazer a filmagem, né, do seu trato digestivo. Nesses casos, gente, não é preventivo, né? Não estou prevenindo nenhuma doença quando eu dilato minha pupila no oftalmologista, nem quando eu tomo um sedativo para aguentar fazer endoscopia. Também não é paliativo, muito menos curativo. Nesse caso, gente, eu usei medicamentos com fins diagnósticos. Então, esse é o conceito clássico de medicamentos. É um produto tecnicamente elaborado, tecnicamente por quem? Pelo farmacêutico. Produto por quê? Porque é um produto industrial, é produto da indústria farmacêutica, ele precisa de registro, ele precisa de registro na vigilância sanitária, ele tem prazo de validade, ele é comercializado, ele é vendido, ele tem preço, então ele é um produto, ele é um bem de consumo. Com qual finalidade? Prevenir doenças, aliviar sintomas de doenças, curar doenças ou auxiliar no diagnóstico de doenças.
Os medicamentos, eu gostaria que vocês, a partir de hoje, vissem eles como tecnologia, um recurso tecnológico para promover saúde. Eu posso promover saúde de tantas formas, né? Eu posso promover saúde criando um parque ambiental no meio de uma cidade poluída para melhorar o ar, para melhorar. Eu promovo saúde fazendo rodízio de carros na cidade, diminuindo a poluição gerada e aí com isso melhorando a qualidade do ar que as pessoas respiram. Promovo saúde fazendo uma campanha contra o cigarro, eu promovo saúde estimulando atividade física, eu promovo saúde comendo bem. Só que eu promovo saúde também com tecnologia, né? E medicamento é um recurso tecnológico. Há muita ciência, gente, há muita pesquisa, há décadas de investigação científica e milhões de dólares por trás da descoberta de cada um dos medicamentos que tem na prateleira de uma farmácia. Alguns prêmios Nobel. Então, boa parte do esforço científico que a humanidade tem feito até hoje, no sentido de dar qualidade de vida para a gente, redundou no desenvolvimento de medicamentos. É muito difícil, né, imaginar um mundo sem antibiótico, onde as infecções aconteciam de forma completamente livre, com só o sistema imunológico lutando contra. É muito difícil imaginar um mundo sem anestésicos, né, fazer uma cirurgia, uma anestesia, extrair um dente, amputar um membro. Isso aconteceu durante muito tempo. Acho que pela primeira vez a geração dos nossos pais se defrontou com a doença incurável, o HIV, que assustava todo mundo, e na época ele exigiu uma mudança de comportamento, né? A forma de fazer sexo mudou, a camisinha como proteção, o receio, né, de ter contato com as secreções do parceiro. Então, isso mudou muitos hábitos nas décadas, aí, especialmente de 80, que foi quando o HIV se tornou uma pandemia. Incurável, né? Incurável até hoje. Agora a nossa geração vive a nossa pandemia, né? Uma doença sem cura também, com reflexos na nossa sociedade. É nessas horas que a gente vê o quanto os medicamentos, né? O quanto ter tratamento para uma doença é importante. E o quanto uma doença pode, né, de fato, sacudir aí a estrutura da nossa sociedade, não só, né, de países, mas do mundo todo. Então, esses recursos aqui são tecnologia. Hoje há um investimento gigantesco em tecnologia para que a gente descubra medicamento para tratar a Covid-19. E também há outras doenças ainda sem cura, né, como, por exemplo, o câncer. Não temos cura para nenhum tipo de câncer. As medicações disponíveis são muito tóxicas. Então, há um esforço científico grande também, inclusive até maior do que para a busca da vacina do coronavírus. Há um esforço científico muito grande para a busca da cura do câncer. São alguns dos desafios que a gente tem aí. O HIV não se atingiu a cura, talvez já tenha se atingido, mas a gente não tem dessa certeza. Mas hoje a medicação permitiu transformar o HIV numa doença crônica, né? Já não mais tão fatal quanto no passado. Mas ebola, dengue, zika, né? Nós temos aí um conjunto de doenças virais ainda sem cura, e os tumores, né? Embora não sejam virais, são outro grande problema. Quando eu desenvolvo um medicamento, a grande estrela de um medicamento é o fármaco. Porque todo medicamento carrega pelo menos um fármaco. Quem é o fármaco, gente? É a molécula com uma atividade farmacológica. É a molécula que dentro do meu corpo vai provocar um efeito que vai redundar no tratamento de uma doença, na prevenção de um evento patológico, na cura, no alívio de um determinado sintoma. Então, todo medicamento contém um fármaco. Se eu ingiro um medicamento que não contém o fármaco, eu chamo ele de placebo. Ele é um falso medicamento, porque dentro dele não há molécula farmacologicamente ativa. Um medicamento não precisa conter um único fármaco, ele pode, inclusive, conter uma associação de fármacos. Eles podem, por exemplo, numa infecção, talvez muitos de vocês já tenham tomado amoxicilina mais clavulanato, uma associação de fármacos.
E eu tenho muitas outras associações, né? Quando a gente vai tratar, por exemplo, o famoso Buscopan, né? Buscopan composto para as cólicas, ele tem dirona e escopolamina, também uma combinação. As combinações, né, dos fármacos são mais comuns. Eu posso ter 3, posso ter até 4 fármacos associados. Não há um limite. Teórico, não, tá? Mas técnico é muito difícil. Até fazer um fármaco, um medicamento com 4 fármacos associados, já é um desafio monstruoso. A gente tem uns poucos exemplos na literatura. Com 5 fármacos associados, eu particularmente não conheço. Até 4 vai, mas é tecnicamente muito difícil de desenvolver você associar 4 fármacos, ou seja, 4 moléculas com propriedades farmacológicas diferentes na mesma formulação. Muita gente pensa que a formulação, quando ele compra o medicamento, o comprimido que ele está tomando é puro fármaco. Então, se ele toma um comprimido de dipirona, 500 miligramas, ele acha que aquele comprimido ali é dipirona pura, na forma de comprimido. Nunca, gente. Um fármaco, ele sempre vem associado a excipientes. E a combinação do fármaco com os seus excipientes gera o que a gente chama de formulação. Há muita pesquisa científica aqui para eu identificar quais excipientes são necessários para eu combinar com o fármaco. O que esses recipientes têm que ter como características? Eu vou adicionar recipientes para proteger a minha molécula. Eu nunca quero recipientes que reajam com o fármaco, que modifiquem o fármaco, que oxidem, que promovam qualquer alteração na atividade do fármaco. Não é esse o meu objetivo. Os recipientes são para proteger o fármaco. E para ser recipiente, gente, para receber esse nome de recipiente, é porque ele não tem atividade farmacológica. Essas substâncias não têm atividade farmacológica. A única molécula com atividade farmacológica da formulação é o fármaco. Tentar ver se vocês entendem melhor a ideia de recipientes. Vamos pensar em um xarope. Eu queria que vocês participassem, abrissem uns audinhos aí para me responder. Vamos pensar num xarope. Quando você compra um xarope, a sua formulação está contida dentro daquele frasco. É aquele líquido ali. Um xarope de loratadina, o seu loratadina. Então, você sabe que ali dentro tem loratadina. Naquela solução aquosa que está ali. Além de loratadina, gente, o que mais que vocês destacariam na formulação de um xarope? Loratadina é um fármaco antialérgico. O que mais que tem ali dentro daquela solução que eu poderia chamar de recipiente? Farmacológica inerte. Água. Açúcar. Água. Corante. É uma solução Essência. líquida. É uma solução líquida, água, excelente. Corante, porque ele é colorido normalmente. Açúcar, porque é doce. Quem falou também em Essência, aroma. aroma, né? Essência, ele é cheiroso, tutti-frutti, cereja, morango. Nesses casos, gente, muitas vezes, quem é o público? Um público que vocês pensam para um público que recebe bem o xarope como forma de formulação? Crianças. Crianças. Né? Então, olha o que é a ideia de um recipiente. Ele não pode reagir com o fármaco, ele não tem atividade farmacológica, e ele está na formulação, muitas vezes, para tornar o fármaco até mesmo palatável. Pensa, loratadina diluída em água, não deve ser gostoso. Né? Não deve ser gostoso de tomar. Então, você coloca açúcar, uma essência de tutti-frutti, e você mascara o sabor. Esse pode ser um dos objetivos. Então, isso é tecnologia. Vou dar um exemplo para vocês de como uma formulação é difícil. Como é difícil você formular. Eu acho que, inclusive, hoje já tem. Eu não tenho certeza. O Viagra, princípio ativo, que é o medicamento para tratar a disfunção erétil no homem, e já foi o medicamento que mais faturava mundo antes dele perder patente. Hoje eu não sei se ele ainda mantém esse status de medicamento que mais rentável do mundo. Mas já foi o medicamento mais rentável do mundo.
O Viagra, que trata de disfunção erétil, ele é uma pílula azul, famosa, né? Até cair a patente só existia o Viagra. Hoje existe uma infinidade de concorrentes, porque a patente caiu, e todo mundo copiou, né, a formulação do Viagra. O Viagra alguns homens ficavam constrangidos, porque tinham que tomar a pílula ali, providenciar uma água, um copo para beber, enfim. Às vezes a parceira ou o parceiro podia ver, e isso gerava uma situação constrangedora. Aí o que a indústria tentou fazer? Ela tentou fazer a sildenafila, que é o princípio ativo, o fármaco do Viagra, ela tentou fazer sildenafila sublingual, né, para que o homem não precisasse ter esse desconforto de ter que ir atrás de copo de água para beber a medicação. Então ela pensou, fica mais prático, o homem só tira o comprimido do blister, coloca embaixo da língua e pronto, né, fica mais discreto. Só que sildenafila tem um gosto horrível. Então, no medicamento sublingual, ele teria que ser combinado com recipientes que mascarassem esse sabor. Na época que eu acompanhei a tentativa, não se conseguia. Né? O pessoal do desenvolvimento de formulações tentava e não conseguia. Quando fazia os testes, ninguém aguentava, porque o sabor da molécula de sildenafila era muito intolerável. E as combinações de recipientes não conseguiam mascarar esse sabor. Então, gente, os recipientes, eles têm muitas funções em um medicamento. Pensa um comprimido que você toma de 1 miligrama. Imagina se ele fosse só o fármaco. Naquele comprimido ali tem 1 miligrama do fármaco X. Vamos pensar o alprazolam, que é o frontal, um medicamento ansiolítico, tarja preta, um benzodiazepina. Tem um frontal de 0,5 miligrama. Você consegue imaginar o tamanho que seria esse comprimido se o comprimido fosse feito exclusivamente do fármaco, exclusivamente de alprazolam, ele teria 0,5 miligramas. Você não conseguiria nem enxergá-lo direito, teria que pegá-lo com uma pinça para você conseguir tomar. Então, inviável. Muitas vezes eu combino recipientes para dar peso para um comprimido, né, para ele conseguir ganhar corpo. O fármaco, às vezes, está concentrado lá no núcleo, no centro do comprimido. O restante é tudo recipiente. Posso usar celulose, posso usar talco, posso usar amido como recipientes para fazer a formulação de um fármaco. Tá? Então, acho que a grande maioria de vocês entendeu. Se não entenderam, vão perguntando aí. Uma formulação é sempre fármaco associado a recipientes. Se a minha formulação só tiver recipientes, eu esqueci o fármaco. Então, você produziu um placebo. Né? O farmacêutico lá da farmácia de manipulação. Ele preparou os recipientes e pesou o fármaco, mas esqueceu de acrescentar. E aí ele fechou a cápsula. Ele te vendeu uma cápsula cheia de recipientes. Ele te vendeu placebo, né? Ele esqueceu o fármaco. Então, não, gente, o fármaco precisa ser parte o fármaco é parte da formulação, não é qualquer substância, né? É a grande estrela da formulação, é o motivo para você comprar o medicamento. Você não compra o xarope pela água, nem pela essência, nem pelo açúcar, nem pelo estabilizante, nem pelo espessante, nem pelo conservante. Você compra o xarope pela latadina, né? Pelo fármaco. Pelo princípio ativo, tá? Pode usar o mesmo termo, fármaco, princípio ativo. Então, agora eu espero que vocês entendam que fármaco ou princípio ativo é um dos constituintes, o principal constituinte da formulação de um medicamento. E que o medicamento é uma das estratégias para remediar doenças. É um dos muitos remédios que eu posso aplicar para remediar doenças, com a diferença que o medicamento é um remédio, né, tecnicamente elaborado, é um produto industrial. Oi, pode perguntar. Professor, o COD pode se comparar à prednisona em função? Qual? COD. COID? Deve ser nome de marca, né? Descobre isso. Qual é o fármaco dele. Dexclorfeniramina mais betametasona. Tá. Dexclorfeniramina é um antialérgico. Isso. Betametasona é o mais poderoso dos anti-inflamatórios esteroidais. A betametasona é muito mais potente
do que a prednisona. Nas Porque mesmas doses, tá? Mas a função deles tem a mesma, só que a descofluramina mais betametasona tem uma função a mais, né? Mais potente. Não, prednisolona e betametasona são fármacos da mesma classe com a mesma função, são anti-inflamatórios. A betametasona na mesma dosagem é mais potente do que a prednisona. Esse outro que você está falando, ele tem a betametasona e mais um antialérgico, a dextrosamiramina. Então, ele tem 2 fármacos, enquanto que o outro é apenas a prednisona. Então, sim, ele tem uma ação mais abrangente, como antialérgico, né? Se for essa a finalidade, pelo que eu estou entendendo. Isso mesmo. Obrigado, viu? Tá. A formulação, então, gente, essa formulação, fármaco com excipientes, ela vai me gerar uma forma farmacêutica. Essa forma farmacêutica, ela pode ser sólida, líquida ou gasosa. Depende de quê? Depende do estado físico dos meus recipientes. Ora, se entre os meus recipientes tem água, a minha forma farmacêutica vai ser líquida, vai ser um xarope, um colírio, uma solução oral, uma pomada, um creme, um shampoo, porque tem água. Se a minha formulação são apenas recipientes sólidos misturados com um fármaco sólido, a minha formulação vai ser sólida. A minha forma farmacêutica, então, também será um sólido. Pode ser um sólido compactado, um comprimido, pode ser um pó dentro de uma cápsula, pode ser um pó dentro de um sachê, pode ser um pó dentro de um frasco ampola. Então, se a minha combinação de fármaco mais recipientes resulta em uma formulação sólida, eu vou ter formas farmacêuticas sólidas, comprimido, cápsula, drágia, pós. Se a minha formulação, fármaco mais recipientes, entre os recipientes tem água, a minha formulação vai ser líquida ou pastosa. Aí eu vou ter um xarope, um colírio, uma solução oral, uma suspensão, uma pomada, uma pasta, um shampoo. As formulações líquidas ou semi-líquidas, né, pastosas. E por fim, gente, se os meus recipientes tiverem gás, um gás que carrega o meu fármaco, a minha forma farmacêutica é um spray. Alguém conhece algum medicamento em que o fármaco seja carregado por um gás? Ou seja, um medicamento vendido na forma de um spray, de um aerosol? Aquele que a gente bate de machucado. Isso, né? A gente tem alguns famosíssimos. Biofenac, Gelol, Cataflã spray. Então, temos todos esses. E se nós tivéssemos um asmático aqui no grupo, ele diria os medicamentos da asma, que também são medicamentos carregados por gases. O fármaco é carregado por um gás, você aperta um dispositivo, esse dispositivo libera um gás que carrega uma dose do fármaco até os seus pulmões. A forma farmacêutica, então, ela vai variar de acordo com a sua formulação. Tá? Então, fármaco mais recipientes vai gerar uma formulação líquida, sólida ou gasosa. Essa forma farmacêutica, cada uma delas vai ser destinada para uma via de administração específica. Normalmente, gente, a forma de farmacêutica, ela já indica a via de administração. A correlação parece um tanto óbvia, na maioria das vezes, mas nem sempre. E você tem sempre que levar em consideração também o grau de instrução do seu paciente. Então, por exemplo, um comprimido, qual que é a via de administração dele, gente? Tópica, parenteral. Parenteral são todos os medicamentos que são injetados, ou oral, ou outras. Oral. Oral, né? Se é comprimido, é oral. Se é cápsula, é oral. Mas cuidado, existem cápsulas intravaginais que as mulheres devem inserir na vagina.
Então, nesse caso, se a sua paciente, dependendo do grau de instrução dela, ela tem que ser orientada para ela não tomar essa cápsula. Não é para via oral. Colírios, medicações para os olhos, né, que geralmente são soluções aquosas. Colírios, medicações para o ouvido, medicações otológicas. Todos esses medicamentos, pode haver confusão. As pessoas mais simples podem acabar, por exemplo, elas podem acabar se confundindo, usando um colírio no ouvido, uma solução otológica no nariz, e assim vai. Então, algumas formas farmacêuticas podem gerar confusão. Então, me dá só um minutinho aqui, porque eu acho que tem alguém aqui batendo no meu portão. Deixa eu só resolver isso aqui um minuto. O carro que o atingiu estava a mais de 100 quilômetros. Boa noite, pessoal. Vai começar um show aí, Jordânia? Já voltei. Só falei boa noite geral. Entendi. Agitando, né? Sempre uma agitadora. Via de administração, Jordânia. Tópica, gente. Toda vez que eu aplico o fármaco sobre a minha pele ou sobre mucosas. Tá? Essa é uma via de administração tópica. Parenteral é quando eu injeto o medicamento no meu corpo. Então, a via parenteral sempre vai demandar uma seringa com uma agulha para que o medicamento seja injetado no meu corpo. A via oral para todas as formas farmacêuticas que são engolidas, né? E tem, inclusive, uma vertente da via oral que é a sublingual. Eu não chego a engolir o medicamento, eu coloco ele embaixo da língua e ele se dissolve e é absorvido atravessa a mucosa da boca e vai para os vasos sanguíneos que irrigam a parte inferior da língua. Além dessas principais, das mais comuns, da tópica, né, sobre pele, sobre mucosas, parenteral, oral, eu também tenho uma via pulmonar, medicações que são liberadas direto nos pulmões, especificamente os medicamentos para asma, e tem um grupo de anestésicos que são gases, que são aplicados direto nos pulmões, especialmente para anestesiar a criança. Então, você coloca uma máscara e libera o gás anestésico. Mas são uma via pouco comum também, fora da anestesia e da terapia da asma. Você tem vias como, por exemplo, a retal e a vaginal, que no final das contas são vias tópicas, porque você está colocando na mucosa do reto e na mucosa da vagina. Então, são vias que de fato são tópicas, assim como a sublingual. O medicamento está atravessando o epitélio do reto, ou o epitélio da vagina, ou o epitélio da boca, para chegar na circulação sanguínea. Então, apenas a atenção de que nem sempre a via de administração é tão óbvia assim. Pode haver algumas formas farmacêuticas, e à medida que a tecnologia evolui, nós vamos tendo umas formas farmacêuticas cada vez mais inovadoras. Hoje nós temos fármacos em adesivos, né? Então você administra um adesivo e daquele adesivo o medicamento é passado, né, penetra a sua pele, e essa liberação pode até ser feita ao longo de dias, de semanas ou até de meses, né? As mulheres podem fazer aplicações subcutâneas de formas farmacêuticas contendo anticoncepcionais, que vão fazer a liberação de anticoncepcionais ao longo de meses. Isso é fruto do avanço, né, da tecnologia na dispensação do fármaco, na forma dele ser administrado no corpo do paciente. Vários tecidos podem receber o fármaco, então eu posso aplicar sobre a pele, o parenteral eu posso aplicar diretamente dentro da circulação sanguínea,
mas posso aplicar em músculo, posso aplicar subcutâneo, embaixo da pele, posso aplicar dentro de osso, dentro de articulações do corpo, uma articulação do joelho, por exemplo, né, para pessoas que têm inflamações do joelho, uma articulação complicada, especialmente para pessoas que praticam atividades físicas de impacto, né, acaba lesionando, precisa tomar, às vezes, para o resto da vida, de tempos em tempos, anti-inflamatórios. A via oral, o pulmão pode receber fármacos diretamente na via pulmonar, a vagina, o ânus. Então, há muitas são, né, as vias de administração de fármacos. O especialista nisso, mais que o farmacêutico, inclusive, ou qualquer outro profissional da saúde, é o enfermeiro. O farmacêutico também administra medicamentos, pode inclusive fazer algumas administrações na farmácia, mas na farmácia comunitária, né, privada, mas raramente, mas muito longe do que faz o enfermeiro. Né? O enfermeiro é que tem a expertise de fazer a administração de fármacos nas mais diferentes vias, e algumas mais complexas vão exigir um tratamento, um treinamento específico. Por exemplo, a via intra-arterial é quando você faz uma aplicação não dentro de uma veia, que são superficiais, né? Quando a gente coleta sangue, a gente coleta de veia, porque elas são bem superficiais, elas são até visíveis abaixo da nossa pele, dá para vê-las e dá para sentir o relevo delas também. Então, são fáceis de detectar. As artérias são profundas, então você tem que ter um conhecimento de anatomia, saber exatamente onde a artéria está passando, e a aplicação é bem mais profunda para você atingir a artéria. Então, é um enfermeiro especificamente capacitado para isso. Há um outro tipo de via de administração, essa bem menos comum que as demais, que é a via intrarraquidiana ou intratecal, em que o medicamento é administrado direto no líquido cefalorraquidiano. Nisso, a medicação vai atingir o sistema nervoso central de imediato. Né? Ela não precisa atravessar a barreira hematoencefálica, você já aplica direto no líquido cefalorraquidiano. Posso usá-la para infecções no sistema nervoso central, como meningites, por exemplo. Posso usá-la em processos anestésicos. Essas vias intrarraquidianas e intratecais, no exterior, é possível que os enfermeiros também façam, talvez nos Estados Unidos, onde a categoria é mais forte. Aqui no Brasil, se eu não estou enganado, isso ainda é uma atividade exclusiva dos médicos, tá? Mas isso é papel dos conselhos de ordem, né? No Brasil, a medicina abarca muitas funções na área da saúde com exclusividade. E algumas, em outros países do mundo, são partilhadas por outros profissionais. Então, na nossa realidade aqui no Brasil, é sempre uma luta tentar entrar em qualquer área privativa da medicina. A medicina tem um conselho muito forte, muito influente, então é fácil. Vocês vão acompanhar na carreira profissional de vocês, que sempre que vocês quiserem aumentar um pouquinho o espectro de ação da sua profissão, fazendo coisas que vocês normalmente não, que a profissão de vocês normalmente não fazia, a medicina reage e é bastante influente. A última luta que eu acompanhei foi, por exemplo, no caso dos farmacêuticos, a prescrição farmacêutica. Então, dos farmacêuticos poderem prescrever medicamentos na farmácia. O Conselho Farmacêutico autorizou, e isso tem sido um grande conflito com a classe médica desde então. A odontologia recentemente viveu algo parecido com o Botox, porque os dentistas queriam passar a aplicar Botox, e aí isso também gerou uma reação negativa da classe médica, alegando que outros profissionais da saúde não conseguiriam, que isso teria que ser privativo ali dos dermatologistas, enfim, acabou que os dentistas, não sei se isso já chegou no Supremo, ou se eles ainda estão trabalhando com decisões de segunda instância, mas é fato que os dentistas estão fazendo, normalmente. Mas tem processos rolando aí, uma hora isso chega no Supremo Tribunal Federal para uma decisão definitiva.
No caso dos enfermeiros, gente, nos Estados Unidos, vocês terem uma ideia, existe até a figura do enfermeiro anestesista. Tá? Então, algo que, né, que se fosse aventado aqui no Brasil geraria terríveis polêmicas. Mas é luta, tá? É luta de classe. Quando se formarem, vocês vão fazer a inscrição de vocês nos seus conselhos, respectivos conselhos, e todas as profissões têm muito a lutar. Então, vocês têm que também, quando formados, se atentarem para esse lado político da profissão, de defender os interesses da sua profissão, a sua área de atuação. Não tem muito tempo que a educação física, eu não me lembro exatamente qual era a notícia, mas que, né, para ensino médio, se não me engano, ou fundamental, não precisava mais ter educação física, era algo do tipo. Nem sei se isso vingou, se depois voltaram atrás, mas gerou uma grande polêmica, porque tira mercado de trabalho, né, tira a área desses profissionais. Então, não pode deixar isso acontecer. A gente tem que defender, né, os nossos campos, respectivos campos de atuação, e, se possível, ampliá-los, não permitir que eles sejam reduzidos. Voltando aqui para as nossas vias de administração, o medicamento, então, quando você adquire o medicamento, então pensa o seguinte: um determinado fabricante, ele descobriu uma nova molécula, um novo fármaco, fez pesquisas para combinar esse fármaco com determinados excipientes, chegou a uma formulação. Essa formulação, ele desenvolveu uma forma farmacêutica, que vai ser administrada por uma determinada via, e com isso ele gerou um novo medicamento no mercado. Esse medicamento novo, gente, a gente chama ele, depois que a patente dele cai, ele vira um medicamento de referência. Quando a patente dele ainda não caiu, a gente chama ele de medicamento novo, só tem ele no mercado, então ele é novo. O dia que a patente dele cai, ele é chamado de referência. Por quê? Porque ele vai ser referência para as cópias. Quem são as cópias? Os genéricos e os similares que serão criados a partir dele. Então, pensa o seguinte, a Pfizer descobriu a sildenafila. Ela foi para laboratório, combinou a sildenafila com diversos excipientes e gerou um comprimido azul, famosíssimo. Aí ela pegou, a via de administração era oral, né? Ela gerou um medicamento. Durante muitos anos foi novo, né? Só tinha ele, era um novo medicamento para tratar a disfunção erétil. Quando a patente dele caiu, ele passou a ser referência. Referência para quem? Para uma centena de cópias genéricas e similares que surgiram copiando o medicamento de referência, que era o Viagra. Então, os medicamentos, gente, é comum, é tradição que os medicamentos novos tenham um nome de marca. E aí, é momento de vocês, agora como profissionais, saberem diferenciar o nome. O profissional da saúde, ele não está muito focado no nome de marca, ele está focado nesse nome aqui, ó. Quem ele quer saber? Quem é o fármaco? Vocês viram o colega de vocês perguntando para mim, professor, qual que é melhor, é prednisolona ou é o não sei o quê? Ele falou o nome de marca. Vamos ver que nomes de marca existem, sei lá, existe o Viagra, que é o medicamento de referência, existe sei lá quantos similares do Viagra no mercado. Você não sabe o nome de marca, mas se a pessoa te falar o nome do fármaco, aí ele falou para mim, ó, dexclorfeniramina e betametasona. Eu falei, opa, então agora eu sei quem é. Agora, os nomes de marca, existem vários. Cada hora, cada indústria que lança o seu similar vai dar uma marca para ele. Então, Viagra, nesse caso, é o nome da marca. Quem é o fármaco do Viagra? É sildenafila, combinado com uma série de excipientes, gerando uma forma farmacêutica na comprimido. Quando você compra um medicamento, agora vocês vão ver como o medicamento é diferente de fármaco, de fato. O medicamento, ele tem uma forma farmacêutica, ó, FF, forma farmacêutica. O que tem na forma farmacêutica? O fármaco misturado com recipientes. Então, quando você compra um medicamento, você está comprando uma forma farmacêutica. Um comprimido, um creme, um shampoo, uma solução oral, um xarope. Essa forma farmacêutica, gente, essa formulação,
é o que você está pagando por ela, especialmente porque ela contém esse cara aqui, ó, uma molécula farmacologicamente ativa, um fármaco, um princípio ativo. Essa forma farmacêutica, ela vem sempre dentro de uma embalagem primária. Agora vocês vão ver que quando você compra um medicamento, você não está comprando só uma formulação, está comprando um monte de outras coisas. Quando você paga por um medicamento, você está pagando pela formulação, principalmente, mas também pela embalagem na qual ela vem. Como é que chama a embalagem, gente, dos comprimidos? A embalagem mais comum. É possível que o comprimido venha dentro de um frasco, mas é mais usual que o comprimido venha em que tipo de embalagem? Blister. Cartela? Blister. Não vamos falar mais cartela, tá? Tá ótimo. Blister. Não vai ter problema para a cartela, mas é que aquela estrutura de alumínio, que pode normalmente é metalizada, aquela estrutura ali, aqueles PVCs, aqueles plásticos metalizados, aquilo ali se chama blister. Tem vários tipos de plástico com níveis de qualidade diferentes que eu posso usar para gerar um blister. E aí dentro do blister vem os meus comprimidos. Se for um pozinho, gente, como é que vai ser a minha embalagem primária? Se a formulação, eu não consegui comprimir ela. Não consegui gerar um comprimido. A formulação ficou na forma de pó. Quais são as minhas opções? Alguém falou pôr dentro de uma cápsula, ok? Cápsula. Posso pôr o pó dentro de uma cápsula e selar a cápsula, ok. Dentro de um frasco, posso? Já tomaram o Eno? O Eno é uma formulação farmacêutica que vem dentro de um frasco, pó dentro de um frasco. Qual que é a outra? Bem comum também. Sachê. Sachê, né? Um sachêzinho que eu abro e o pozinho está ali dentro e eu misturo a água, né? É muito comum nas formulações efervescentes. Gente, uma característica que eu tenho que estar de olho, se alguém for trabalhar na indústria farmacêutica um dia, verá que a embalagem primária é bastante... um cuidado que eu tenho que ter com ela é que, de forma alguma, ela pode interferir na minha formulação. Ela não pode reagir com os meus recipientes e muito menos com o meu fármaco. Mais do que isso, não só não pode reagir com a minha formulação, ela tem que proteger a minha formulação durante todo o tempo de prateleira, durante todo o tempo de validade. Então, eu tenho que ter uma embalagem boa o suficiente para aguentar as condições ambientes e proteger a minha formulação. Olha que difícil, né? Aqui na nossa região, tudo bem, uma região seca, mas imagina o blister que protege o comprimido aqui na nossa região, ele também tem que estar pronto para proteger o comprimido da umidade lá na Amazônia, onde chove o tempo todo e a umidade do ar é acima de 80. Moleza para um blister reter a umidade, né, impedir que o comprimido fique úmido, aqui no nosso Goiás, não é tão seco nessa época do ano, mas pensa lá na Amazônia, no Rio de Janeiro, em locais onde a umidade é alta. Então, a embalagem primária tem que aguentar as intempéries e proteger a formulação durante toda a validade do produto. Em medicamentos é muito comum que a validade seja de 24 meses, né? 2 anos. Além da embalagem primária, gente, quando você abre quando você compra um medicamento, você está comprando de cara a embalagem secundária. Quem é a secundária? É a embalagem na qual a primária vem dentro. Papelão é uma caixinha. Então, você abriu ali uma caixinha, tirou uma bisnaga, a bisnaga é a embalagem primária, ela está em contato direto com a formulação. A caixinha é a secundária. A caixinha que vem a loratadina é a embalagem secundária. A hora que você abre, lá dentro tem um frasco de vidro ou de plástico. Esse frasco é a embalagem primária. Dois tipos diferentes de embalagem. Sim. Só isso? Não. Sempre, por obrigação legal, a bula, que é um texto contendo informações técnicas sobre o produto de relevância para o paciente, como a indicação, a composição, as reações tóxicas esperadas,
a posologia, a dosagem que deve ser tomada. A bula é um documento obrigatório que deve estar presente dentro da embalagem secundária. Então, você abriu, vai estar lá uma bula para o... E acessórios. Acessórios, vocês vão escrever aí que não obrigatoriamente todo medicamento tem. O acessório pode ou não estar presente dentro de uma embalagem secundária compondo um medicamento. No caso dos xaropes, o xarope sempre vem com um acessório. Qual é, gente? Além da formulação, da embalagem primária, do frasco, da embalagem secundária e da bula. Qual é o acessório que sempre vem com o xarope? O copo dosador, professor. O copinho dosador. Né? Todos os injetáveis também demandam um acessório. Quem é o acessório dos injetáveis? A seringa. A seringa. Se for uma pomada vaginal, ela virá com os aplicadores, para a mulher conseguir fazer a aplicação da dose intravaginal. Então, acessórios podem ou não estar presentes, tá? Dependendo da necessidade, eles estarão presentes, e é mais um item para encarecer o medicamento. Então, quando você compra o medicamento, tanta de coisa está levando para casa. Né? Então, o medicamento é muito mais que simplesmente um fármaco, tá? O fármaco é um dos constituintes do medicamento, mas não qualquer um, né? É a razão de ser do medicamento. É o motivo para esse produto ter sido criado. É a molécula que, de fato, vai exercer atividade farmacológica. Sem o medicamento, sem o fármaco, né? Os demais constituintes do medicamento perdem sentido. Esse medicamento de referência, gente, a indústria, uma convenção mundial determina que você descobriu um fármaco novo hoje. Vamos supor que a nossa querida Jordânia deu a sorte aí de descobrir uma nova molécula, uma molécula capaz de curar o câncer. Olha que fantástico. Lógico que ela gastou anos de pesquisa, né, investimento, tempo, dinheiro, e ela vai patentear essa molécula. É uma convenção internacional que nós vamos dar à Jordânia, né, a empresa dela, 20 anos de exclusividade na comercialização dessa molécula que ela descobriu. 20 anos. A questão é que do dia que a Jordânia descobrir essa molécula, até ela conseguir transformar essa molécula num medicamento novo, combinar com recipientes, fazer os testes em animais, em seres humanos, conseguir a aprovação das agências de vigilância sanitária, até ela fazer tudo isso, já vão ter passado 10 anos desses 20, pelo menos. Fala, professor, coitada. Então, 10 anos de investimento, gente. Nossa. Aí, nessa história, vão pelo menos 500 milhões de dólares. 10 anos ininterruptos de investimento para você conseguir finalizar o medicamento, conseguir os testes, fazer os testes em humano e conseguir a aprovação da vigilância sanitária do país que você quer comercializar. Conseguir a autorização. Agora eu vou ter, normalmente, as indústrias demoram 10 anos para chegar nesse ponto, e aí elas ficam tendo mais 10 anos para lucrar com aquela molécula, com aquele produto novo, com exclusividade. Durante 10 anos, ninguém pode trabalhar essa molécula em nenhuma formulação, do contrário, vai estar infringindo a patente do descobridor. Acabou-se os 20 anos, aí você pensa, nossa, mas coitadinho, só 10 anos? Não fica com peninha, não, gente. Nesses 10 anos, ele tem exclusividade no mercado mundial, ele tira esses 500 milhões que ele investiu um monte de vezes. Então, não precisa ter dó nenhuma. Terminou os 10 anos, os 20 anos, desculpa, a partir do depósito da patente do fármaco, e muita gente pensa assim, ó, é o que está acontecendo agora com o Covid, os leigos pensam assim, eu descubro uma molécula nova, eu já tenho um medicamento. Gente, entre a molécula e o medicamento tem 10 anos de estudo. Primeiro eu tenho a molécula, aí lá vou eu testar ela em célula, testar em animais. Depois que eu terminei esses testes, eu vou vir para o teste em humano. Aí em humano eu tenho que fazer uma formulação, tenho que definir o fármaco com recipientes.
Até que eu acerte essa formulação, ajusto a dose em seres humanos, são três fases de testes. Quando termina as 3 fases e eu tenho tudo ok, aprovado, eu vou compilar a documentação de todos esses estudos que eu fiz e levar para a vigilância sanitária do país. Qual país? Todos que eu quiser comercializar o meu medicamento. Quero vender na União Europeia? Tem que mandar a documentação para a vigilância sanitária da União Europeia. Quero vender no Brasil? Tem que mandar para a Anvisa. Quero vender nos Estados Unidos? Tem que mandar para a FDA. Todas vão aprovar? Não. O Brasil pode aprovar, a FDA americana dizer, não concordo, esse produto seu não me oferece segurança, está reprovado. Depois de 10 anos de estudo, você pode simplesmente levar um não das agências de vigilância sanitária. Para onde que foi os seus 500 milhões, então? Para o lixo, gente. Se você receber um não da vigilância sanitária, acabou. Você não pode comercializar o seu produto. Então, lógico, eles morrem na praia muitas vezes, mas quando acertam a mão com um medicamento, eles têm 10 anos de exclusividade no mercado mundial. Acabou essa exclusividade, gente, se o medicamento, né, era de boa venda, com certeza todos os concorrentes daquela indústria vão estar doidos esperando a patente cair para que eles possam fazer o quê? Desenvolver cópias. Como é que eles desenvolvem cópias? Eles vão gerar genéricos e vão gerar similares. Vamos para o fim da nossa aula, então, para vocês entenderem. Essa é a parte mais importante da aula, tá? Quem estava dormindo aí, dá uma ativada. A gente já está arrumando para sair, para um pouquinho, para prestar atenção nesse final, que é muito importante. Vou dar um exemplo, gente, de salbutamol. Salbutamol é um medicamento broncodilatador, ele melhora a respiração do paciente que está com dificuldade respiratória, especialmente numa crise asmática. Esse é o medicamento de referência, o Aerolin, ele é de uma empresa alemã não, se não me engano é inglesa, a GlaxoSmithKline. Essa empresa é uma multinacional farmacêutica. Ela descobriu o salbutamol e ela, pela primeira vez, lançou essa molécula no mercado. Ela teve 20 anos de patente. Então, depois que ela lançou no mercado, ela ficou aí pelo menos 10 anos, só ela tinha salbutamol no mercado. E ela batizou, como eu falei para vocês, né, é usual que os medicamentos novos ganhem um nome de marca. Ela batizou ele como Aerolin. Durante muitos anos só existia Aerolin. Mas quem que é o Aerolin de fato? Quem é o fármaco do Aerolin? Salbutamol. Quando a patente caiu, e aí o salbutamol é um medicamento de alta venda mundo afora, e é um medicamento de alto custo, ele é caro, as indústrias do mundo afora saíram copiando o Aerolin. O nosso Teuto aqui de Anápolis também fez as suas cópias. Ele fez a cópia genérica, olha aqui, ó, o Gzão de genérico, medicamento genérico, salbutamol, e ele também fez uma cópia de marca. Como é que chama essa cópia de marca? Sulfato de salbutamol também. A cópia de marca, ela pode ter uma marca também, como o nome diz. O similar, que é a cópia de marca, o genérico de marca, ele pode ter uma marca igual o referência, o medicamento original. Diferentemente do genérico, o genérico não pode ter essa marca. O genérico, obrigatoriamente, o nome dele tem que ser o nome do ativo. E ele precisa vir com esse G de genérico. Alguém de vocês sabe qual é a diferença desse cara aqui para esse? O teste de bioequivalência e biodisponibilidade? Não, já foi no passado. Depois essa legislação caiu. E desde 2014, gente, que o similar só pode se manter no mercado se ele tiver um teste de bioequivalência e biodisponibilidade aprovado, tal qual o similar, o genérico, desculpa. Então, hoje em dia, não existe diferença entre genérico e similar ou genérico de marca. Inclusive, os similares deveriam ser chamados de genérico de marca, porque é isso que eles são. Cópias também, tanto quanto os genéricos de marca. Se um dia vocês passarem pela indústria farmacêutica, vocês verão que esses produtos são produzidos na mesma linha. Chega lá no final da linha, parte é embalada na caixa dos genéricos,
a outra parte é embalada na caixa dos similares. É o mesmo produto. Se você tiver curiosidade de comprar o genérico e o similar de marca de uma mesma empresa, e você abrir e você comparar o comprimido, comparar a cápsula, você vai ver que é igual. Se você usar os blisters, você vai ver que eles são iguais, a menos que tenha a impressão do nome atrás. Professor, então por escrito que a marca fabrica num... os... Oi? Então, para que fabricar os dois tipos? A empresa fabrica os dois tipos. Agora é que são elas. Lembra que o Brasil é o país da fraude? A gente está sempre atento quando a gente vive em um país como o nosso. O Brasil não é um país sério. Então aqui a fraude está espalhada por todo lugar, inclusive institucionalizada, né? Praticada inclusive pelas próprias instituições federais, né? Pelo país como um todo. No caso dos genéricos, eles foram feitos com a intenção de tornar medicamento mais acessível para a gente pobre. Então, o genérico, ele é uma cópia do medicamento original, só que, obrigatoriamente, por lei, ele tem que ser 35% mais barato. Então, se esse aqui custa 100, o máximo preço que eu posso vender o genérico dele é R$ 65,00. Sempre, obrigatoriamente, por lei, R$ 35,00 mais barato. E esse aqui, gente, ele é genérico? Não, ele é um similar, né? Um genérico de marca. A legislação exige que ele seja mais barato? Não. Ele pode ser, inclusive, do mesmo preço do original? Pode. Falar, professor, mas que absurdo, ele é uma cópia, ele pode ser tão caro quanto o original, ele pode ser até mais caro, gente. Não tem legislação nenhuma proibindo. Ele pode ser do mesmo preço. Aí, quando é o momento que o nosso paciente enganado, há uma campanha, e houve, né, uma campanha, hoje ela se enfraqueceu um pouco, mas os resquícios dela ainda existem. Houve uma campanha muito forte de difamação do medicamento genérico, como se ele não fosse testado, como se ele fosse um medicamento falso, se ele não fizesse efeito, o que é uma fraude. O genérico, para estar no mercado, ele tem que provar, que em um teste bastante rigoroso, que a biodisponibilidade dele é a mesma do medicamento original. O teste compara ele, genérico, com o medicamento original. O similar também tem que fazer esse teste. Eles só podem vir por mercado depois de testados, mas a campanha foi feita dizendo que o genérico não era de qualidade. Muitos prescritores, inclusive, acreditam nisso. Você ouve eventualmente de um prescritor: não vou te passar genérico não, tá? Não compra porque não presta. Não é que não presta. Ele que é mal informado. E ele caiu nessa lorota que foi espalhada, eu tenho minhas suspeitas, mas sabe Deus por quem, que tinha intenção de difamar o genérico. O que vai acontecer com essa pessoa, gente, que cai nessa conversa? Ele chega na farmácia, tem lá, ó, esse aqui de 65, esse aqui de R$90 e esse aqui de 100. Aí o vendedor fala assim para ele: aqui é o genérico. Ele fala: não, vou comprar genérico, não confio. Aí ele fala: eu tenho esse aqui de 100 e tenho esse aqui de 80. Aí ele fala: nossa, 100? Não, eu vou levar esse aqui. Não é genérico, né? Aí o vendedor fala: não, não é não. Aí ele leva. Como é que o similar funciona no Brasil, gente? Ele funciona... Agora o similar para o brasileiro, ele vai para casa todo feliz, achando que ele não comprou o genérico. Mas ele comprou? Sim ou não? Sim. Ele comprou a cópia, ele vai para casa todo feliz. Não comprei a cópia, comprei um medicamento bom, o de marca. Só que tadinho, ele não sabe, ele levou a cópia e ele pagou mais caro por ela. Porque a pessoa leiga não sabe, e em leigos eu incluo vocês aí, até o momento, não sabem diferenciar quem é referência, quem é o medicamento original, de quem é o medicamento que cópia, né, o similar de marca. Então, cuidado, tá, gente? Num país sério, vamos voltar à nossa realidade, que não é o caso do Brasil. Num país sério, talvez alguns já tenham concluído isso. Para que existir esse medicamento aqui? Concorda que devia existir o referência
E uma vez que a patente cai, todos os fabricantes poderiam ser liberados para produzir apenas o genérico. Aí eu chegaria numa farmácia, teria sulfato de salbutamol de tudo quanto é empresa. E o Aerolim da Glaxon. Aí eu poderia escolher. Quer pagar 65 pelos genéricos ou quer pagar 100 pelo Aerolim? Aí beleza, mas a figura do similar gera erro, tá? Induz ao erro, induz o paciente a pagar mais caro por um medicamento. Certinho? Eu vou mandar para vocês no grupo um link para vocês assistirem um vídeo meu no YouTube, nesse canal onde estou postando as aulas para vocês. E nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como descobrir quem é o medicamento referência. Então, meninas, se estiverem aí tomando um anticoncepcional, falar, professor, meu anticoncepcional não é genérico, agora eu estou curiosa, será que eu estou tomando uma cópia de marca ou será que eu estou tomando referência? Tem como vocês entrarem, seguirem o vídeo que eu vou mostrar, é um tutorial. Vocês vão entrar no site da Anvisa e vão descobrir se o anticoncepcional de vocês é cópia de marca ou se ele é o referência. E, tô tomando um antibiótico, professor, agora tô com medo. Tô tomando um antibiótico de referência ou paguei mais caro, perdi dinheiro comprando um similar, sendo que eu poderia ter comprado o genérico. Então é isso que vocês vão ver nesse vídeo, tá? Professor? Oi. Podem Alguns sair, médicos... se não tiver dúvidas. Só um pouquinho, Renato. Pode sair quem não tiver dúvida, terminou a aula, põe aqui seu nome, seu curso para mim e já podem ir saindo. Quem tiver dúvida pode ficar aí perguntando. Oi, Renato, pode falar. Professor, alguns médicos prescrevem rachar o comprimido no meio. Já peguei várias receitas desse jeito. Tá. Os comprimidos, eles podem ser partidos. Mas quando eles podem ser partidos, a própria indústria já te indica isso. O comprimido vem com um vinco. E aí você facilmente, e lá na posologia, admite metade da dose que está sendo comercializada. Nesses casos, quando ele vem com esse vinco, você coloca uma pequena pressão nesse vinco, o comprimido parte tranquilamente. Você não perde doses. O problema quando o comprimido vem sem isso, é um indicativo de que ele não deve ser partido. Muitas vezes o revestimento dele não pode ser danificado, porque pode prejudicar a absorção do seu medicamento. Ele pode, por exemplo, ser exposto à acidez do estômago. E nesses comprimidos que não têm o vinco, se você tentar parti-los, eles esfarelam. Muitas vezes eles espedaçam, você até perde o comprimido. Então, partir não está errado, desde que haja a indicação para que você faça isso. Mas, professor, se você for partir ele esfarelar, é porque a durabilidade dele, o teste de durabilidade dele foi feito errado. Ele não era um medicamento que poderia ir para o mercado. Ele vai... Não, ele não tem que aguentar. Não existe esse teste lá na indústria. Existe sim, professor. Não era para ser partido. Era para ser partido. Ah, tá. Aí, ninguém vai fazer na indústria um teste para ver se ele aguenta a pressão de uma faca, por exemplo. Né? Não tem que testar ele para uma coisa que ele não deve ser submetido. Se você tentou partir um medicamento que não tinha o vinco, não tinha a estrutura para ser particionado, aí quem fez coisa errada é você. Ele vai fragmentar mesmo, mas é porque você fez isso. O que há na indústria é um teste de friabilidade para ver a resistência do comprimido, se ele lasca, se ele perde ou não pedaço. Mas isso é para ver se ele aguenta o baque dentro do blister, batendo ali, sofrendo os impactos. Bruce. Ele não tem que aguentar a pressão de faca, por exemplo, partindo ele, sendo que ele não era para ser partido, ele vai arrebentar mesmo. Bruce, e no caso, tipo assim, a receita tá de manhã, tarde e à noite. Tipo, a parte da manhã eu perdi o horário de tomar. Na parte da tarde eu posso tomar 2 comprimidos, 2 remédios juntos? E o outro normal à noite? Raramente. Normalmente o que você vai ver nas bulas é a indicação assim, tome quando lembrar. Então, por exemplo, você tomava de 6 em 6 horas, devia ter tomado 6 da manhã e meio-dia. Aí você acordou, né, 9 da manhã, perdeu a hora. Acordou 9,
toma às 9. E aí você muda o seu horário. Ah, não, 6 da manhã não tomei. Quando eu percebi, já era 11. Já está perto da próxima dose. Aí esquece, você pula aquela dose que você perdeu. Você já toma a próxima, já está no horário da próxima, toma a próxima e segue daí em diante. Mas tomar 2 de uma vez só pode até ser possível, mas raramente as bulas indicam isso. Tá, ok. E no meu caso, que tem o DIU, ele, como é que funciona? Se o seu DIU for apenas uma estrutura física, ele contém a fecundação fisicamente, né? Ele é uma barreira física à gestação. Agora, se você tem o DIU incrustado em progestina, esse DIU, ao longo dos meses, ele vai liberando nas paredes do seu útero pequenas quantidades de progesterona sintética, uma progestina sintética, que vai também auxiliar a evitar a fecundação. Então, você vai ter aí 2 estratégias somadas. O DIU, que é uma estrutura física que barra a fecundação, mais a liberação de progestina a partir do DIU. Se você fez aquele, que é o DIU que tem progestina, né, o Mirena, por exemplo. Se for esse, aí são 2 mecanismos ao mesmo tempo, associados. Ok. Professor, Oi? em relação a, no caso dos medicamentos que são manipulados, tipo, direto na farmácia, por exemplo, eu conheço vários, né? Já precisei também, tipo, perguntei pro médico se tinha, realmente ele, se o médico prescrever, né, a gente pode pedir para manipular. Por exemplo, até ansiolítico, no caso, que é um remédio até mais, mais sério um pouco, né? As farmácias podem manipular. Pô, realmente é confiável? A farmácia de manipulação, na minha opinião, de farmacêutico, ela é uma aberração, porque você vai... o que acontece na indústria, né? O fármaco, ele é produzido, o fármaco é combinado com os recipientes, o medicamento é produzido, só que a indústria tem uma estrutura de analítica muito poderosa. Então, a indústria tem uma equipe de químicos e de farmacêuticos e de biólogos, e ela faz teste de controle de qualidade de tudo quanto é tipo, microbiológico, e ela tem equipamentos muito poderosos, HPLCs de tudo quanto é jeito. Então, a indústria, ela é muito rigorosa na análise. Ela analisa a matéria-prima com muito rigor, ela analisa o semi-acabado, ela analisa o produto acabado, e ela é rigorosíssima, ela descarta lotes inteiros, porque a indústria consegue fazer isso porque ela tem bala, né? Para jogar um lote inteiro fora, por exemplo, por conta de um desvio maior de qualidade. A farmácia de manipulação, ela já é menor e ela não tem essa estrutura. Dificilmente você vai ver uma farmácia de manipulação com HPLC, por exemplo, para olhar o teor do fármaco. Ela é combinar, o farmacêutico ali faz a combinação dos recipientes com os medicamentos, com os fármacos, né, que vão ser associados ali, e você tem que confiar muito na habilidade dele e na honestidade dele, porque o controle de qualidade da farmácia de manipulação não chega aos pés do controle de qualidade da indústria, em termos de precisão de dose. E aí essa questão fez com que a Anvisa pega muito no pé da farmácia de manipulação, tanto que ela foi desaparecendo. Vocês são jovens, não se lembram, mas no passado a gente tinha farmácia de manipulação para tudo quanto é lugar. E hoje, você tem que rodar para achar uma farmácia de manipulação. As drogarias tomaram conta. Mas por quê? Porque a Anvisa foi endurecendo também. Antigamente, a farmácia de manipulação era muito livre para fazer manipulações das mais exóticas possíveis. E a Anvisa foi pegando no pé. Os carros-chefes das farmácias de manipulação no passado eram formulações as mais absurdas possíveis para emagrecer. Isso dava muito dinheiro. A Anvisa foi proibindo, tirou do mercado alguns medicamentos usados. Depois, olha o Brasil, olha o país que não é sério de novo. Um deputado, que nem profissional da saúde fez uma emenda constitucional, sei lá, uma PEC, não chama isso, para esses medicamentos voltarem. O Congresso brasileiro passou por cima da autoridade da Anvisa. A Anvisa proibiu, porque eram medicamentos que oferecem grande risco à saúde das pessoas para emagrecer. A Anvisa proibiu, eles foram retirados do mercado, ficaram anos fora do mercado. E um parlamentar, que nós sabemos muito bem,
os nossos parlamentares, os interesses de quem que eles defendem, fez voltar. Então agora eles voltaram. Mas a Anvisa está dificultando o máximo possível para que eles não voltem a ser prescritos como eram antigamente, porque são muito perigosos. Anabolizante, por exemplo, a Anvisa tirou do mercado. Antigamente existia anabolizantes ainda na drogaria. O Decadurobolim, por exemplo, a nandrolona. Depois que os estudos têm mostrado o risco associado a câncer de fígado, a Anvisa foi tirando. Hoje você não acha nem nandrolona mais no mercado. Oxandrolona também não se vende mais no Brasil. Onde você vai achar esses produtos? Só na farmácia de manipulação. Mas a Anvisa faz o que pode para parar, para proibir. E ela logo vai conseguir, porque ela não está tendo apoio dos nossos políticos, né? Mas o objetivo dela é cercear. A farmácia de manipulação, para mim, ela tem esse grande problema, que é analítico, de deficiência de estrutura analítica. E aí você tem que confiar. Você tem que confiar na expertise de quem está formulando ali. Tem que ser uma indústria, uma farmácia de manipulação de confiança. Beleza, valeu. Alô? Gente, se alguém tiver mais alguma dúvida... Bruce, Oi? se não acaba tomando o famoso placebo, né? Isso. Se, por exemplo, você compra num local onde não tem muita ética, eles pode acontecer duas coisas perigosas. Pode colocar menos fármaco para economizar, e aí você está pagando por uma coisa que você não está levando, ou pode pôr uma combinação de medicações muito poderosas que vai te colocar em risco a sua vida, mas vai ter um efeito muito intenso. E aí vende muito. Pensa no medicamento para emagrecer, você faz uma combinação das mais tóxicas lá, só que emagrece mesmo. Aí vai vender igual água, você vai ganhar muito dinheiro. Aí a hora que começa a morrer gente, aí já é tarde, né? A pessoa já ganhou todo o dinheiro que ela queria, ela pega o dinheiro e vai embora. Some do Brasil. Mas é complicado. Você tem que trabalhar com uma farmácia que tenha bastante ética. Trabalhe de forma correta. Porque mesmo quem trabalha de forma correta, o analítico é precário. Não é um analítico que se compare, por exemplo, ao analítico da indústria. É bem mais aparelhado. Queridos, eu vou sair porque eu tenho outra aula que deveria ter começado há meia hora, há 5 minutos, quer dizer.